Deus lhe conceda graça. Falsa convicção. É muito comum se ouvir pessoas hoje sofrendo com as decepções em várias áreas, inclusive na religiosa, dizendo assim: e eu que jurava que era verdade, eu jurava que era desse modo, e agora tive a infeliz experiência de descobrir que não é o que eu pensava ser. Isso chama de engano do coração. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? E muitos de nós vivemos conduzido pelo próprio coração. Mesmo você sendo um servo de Deus, o seu coração pode te enganar. Certa feita, o profeta ouviu da boca de Davi, o rei Davi, dizendo que ia construir uma casa para Deus, um templo. E quando o profeta Natan escuta isso, ele incentivou Davi, dizendo: faça conforme o que está no teu coração. Era um profeta de Deus. Mas Deus não tinha autorizado Davi a construir. Deus não tinha falado para Davi fazer o templo. E Deus, o próprio Deus, manda então o próprio profeta falar para Davi, dizendo: fala para ele que não vai ser ele que vai construir. Davi, quando pensa em construir algo tão sublime para Deus, ele acreditava que Deus o aprovaria. Isso é um tipo de convicção. Convicção que parte do princípio do coração humano. Mas até mesmo quando a sua convicção é por citações bíblicas, essa convicção pode ser enganosa. Ela pode ser uma convicção falsa. Como pode ser falsa se eu estou usando a Bíblia? A questão é, um certo homem quis construir uma grande construção sobre uma grande pedra. Ele olhou ao redor de si e tudo era areia. E ele descobre então essa pedra, um patamar, uma pedra achatada, com uma expressão de uma grande rocha. Ele olhou aquela rocha imensa, ela era plana, então convidativa. Construiu ali a sua casa, muito bonita. Porque ele sabia que o melhor lugar para se construir é sobre uma rocha. Inclusive, a própria palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra e pratica igualmente alguém que construiu a casa sobre a rocha. Mas o que aquele homem não sabia, que aquela rocha era apenas um patamar sobre a areia. A rocha era firme, mas ele não examinou aquela rocha se ela tinha profundidade. Ele não examinou se a origem daquela rocha, se ela era fina, se ela era grossa, se ela era profunda, a sua extensão em relação à profundidade. Então aquela casa bonita em cima daquela rocha, o peso daquela casa fez com que a rocha se partisse ao meio e a sua casa caiu, porque debaixo da rocha existia apenas areia, a rocha era superficial, logo o peso com a escavação da água ao redor da rocha fez com que a rocha ficasse em falso e destruísse aquela construção. Voltando para a questão da palavra, a questão é, a Bíblia é confiável? Sim. Nós usamos as nossas palavras de efeito, de convicções, usando as expressões, frase bíblica. A questão é, onde eu estou fundamentado na palavra, ou aquela palavra que eu uso, eu compreendi exatamente o que está escrito?
Eu tenho certeza daquilo que eu li, eu tenho certeza daquilo que eu ouvi. Aquela passagem bíblica que eu li trata exatamente daquilo que eu penso que ela quer dizer? Porque quando eu examino as Sagradas Escrituras, pode observar que as minhas convicções mudam. Quando eu leio a Bíblia de maneira superficial, eu tenho algumas convicções que quando eu descubro a profundidade da palavra, eu vou perceber que eu preciso mudar. Preste bem atenção, tenha certeza que Deus existe. Mas ao olhar para as Sagradas Escrituras, tenta descobrir, desconfie de você mesmo. Se você não está dando um significado diferente daquilo que a palavra que você leu queria dizer. É exatamente isso que ela quer dizer, para que a minha convicção não seja variável, para que a minha convicção seja sustentável, para que eu perceba se é aquilo exatamente que Deus tem para mim. Por exemplo, nós temos passagens da Bíblia que ela foi especificamente para um povo em uma época, para aquela nação, e que ela não é aplicada diretamente às outras nações ou outras pessoas. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Deus disse, se o povo fosse fiel, que ele seria abençoado ao entrar, ao sair, a amassadeiro, o animal, tudo seria próspero. Entretanto, se eles desobedecessem, que eles seriam amaldiçoados. Deus pede para eles escolher a direita ou a esquerda, a bênção ou a maldição. O princípio para nós da obediência continua, mas aquela passagem especificamente, ao obedecer aquela passagem, hoje nós que somos gentios, a Bíblia não nos garante que vamos receber tudo o que o povo de Israel receberia, obedecendo a lei de Moisés, inclusive receber a maldição quando desobedecesse. Porque se aquela passagem de Deuteronômio serve literalmente para aplicar aos gentios, a maldição também tem que servir. Você já conhecia alguém que é abençoado, literalmente, só porque obedeceu a palavra de Deus que está em Deuteronômio 28? Você já conhecia alguém que foi amaldiçoado porque não obedeceu os mandamentos que Deus deu para Moisés? Pois bem, o povo de Israel, até hoje, os que obedecem Deuteronômio, são prósperos. O povo de Israel, o judeu, não importa o país que o judeu more, não importa onde o judeu esteja, se eles obedecerem à lei mosaica, eles são prósperos até hoje. E eles, a nação de Israel, sofreu perseguição. A nação de Israel sofreu extermínio, quase extermínio, por várias vezes quando deixaram de obedecer a palavra de Deus. Uma outra coisa, Deus disse também em Deuteronômio que se eles fossem fiéis, que o inimigo ia manter-se distante. Se viesse por um caminho, voltaria por 7. Já observou que na lei ou no Novo Testamento, quanto mais você é fiel, que você atrai inimigo? Já observou que quanto mais você faz as coisas corretas, é que os inimigos te perseguem? Porque você não está baseado na lei mosaica, onde a sua obediência ou a desobediência vai ter efeitos colaterais literalmente no presente. Não é nem na questão do futuro. De maneira tal que a desobediência de um pai traria maldição para o seu filho. A obediência do pai traria para a sua descendência lá na frente, traria bênção. Como diz o salmista Davi, que ele foi moço, era velho, que ele nunca tinha visto um justo na economia judaica desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você só vai ver isso literalmente acontecendo na cultura judaica, na vida daqueles que obedeciam a palavra. Até lá na frente, por causa de um pai que já morreu e foi fiel,
Os filhos muitas vezes desfrutavam da prosperidade. Então assim, onde é que nós estamos fundamentando as nossas convicções? Mesmo que você está usando a Bíblia, já parou para pensar de quem se refere aquela referência? Para quem? É temporal? É permanente? É para todos os povos? Existe um livro do pastor Paulo Romero que tem o título Decepcionados com a Graça. Por quê? É muito fácil a gente abrir a Bíblia e dizer que existe mais de 8.000 promessas. Só que a gente não pode esquecer que tem promessas que já se cumpriu e não vai se repetir. Dessas mais de 8.000. Tem promessas, dessas mais de 8.000 promessas, que ela se refere a um povo, ao povo judeu, e que não se aplica nem o princípio e nem literalmente às outras nações. Existe promessa que é aplicada aos gentios e não aos outros povos. Existem promessas que é aplicado apenas para quem é fiel. Então, existem promessas que são condicionais. E existem promessas que são incondicionais. Então nós precisamos colocar na cabeça o seguinte: eu tenho uma convicção, mas qual é a base dessa convicção? É a minha fidelidade ou a fidelidade de Deus? É os meus esforços ou a graça de Deus? A minha convicção está numa promessa que Deus me fez ou em uma crendice? As minhas convicções estão fundamentadas no entendimento da palavra ou no engano interpretativo das Sagradas Escrituras? Deus é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. O que Ele diz, Ele cumpre. Mas quando parte do pressuposto que a gente disse, que Deus disse, sem Deus ter falado, nada acontecerá. Pois bem, muitas convicções nossas são fundamentadas em cima de supostas promessas que Deus nunca fez para nós. De coisas que Deus nunca disse que faria. Mas nós acreditamos. Tudo bem? A fé é o fundamento daquilo que se espera, a convicção daquilo que você não vê. Mas lembre-se bem que a fé, ela só tem valor quando ela é produzida pela palavra e não pela minha mente. Porque existe a falsa fé também. Existe a fé morta. E eu só tenho convicção se tiver fé. Mas a minha convicção está baseada em qual tipo de fé? Na fé viva ou na fé morta? Numa fé produzida pela religião ou numa fé produzida pela palavra que eu ouvi e entendi e o Espírito de Deus gerou em mim essa convicção? Essa convicção foi criada por mim mesmo ou foi pelo Espírito de Deus que habita em mim? Essa fé, essa convicção que eu tenho, é porque eu tenho feito tantas coisas que agradam a Deus e eu acho que por isso Deus me salva e por isso Deus vai me dar? Ou apesar da minha fidelidade, se é que eu sou, Deus vai considerar em primeiro lugar a sua graça em meu favor, o favor que eu não mereço? Onde está a sua convicção? Por que você acredita? Crê por crer, qualquer um crê. Crê que eu vou no centro da cidade e a gasolina vai dar para ir e voltar? Isso é apenas crendice. Agora, a fé, que através dela vem a convicção, ela precisa vir pela manifestação do Espírito de Deus, que abre o nosso entendimento. E ao descobrir isso, a fé em Deus, quando sofro isso, a renovação do meu entendimento, eu passo então a entender qual é a perfeita e agradável e boa vontade de Deus. Então as minhas convicções estão fundamentadas na palavra, pela renovação do meu entendimento, aí eu vou descobrir
a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. Então as minhas convicções vão ser fundamentadas na revelação de Deus na minha vida, porque Ele renovou o meu entendimento. A questão é eu saber que minha mente foi renovada. Porque de repente o que eu tenho na minha mente é apenas religiosidade. Na minha mente é apenas crendices. Na minha mente é apenas coisas religiosas que alguém incutiu. Ou apenas eu peguei exemplo de outra pessoa que conquistou, que conseguiu. De onde é a origem da sua convicção? A origem da nossa convicção é pessoal, é religiosa, é maligna. Foi por Deus, pela sua palavra? De onde procede? Não é à toa que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se tem uma coisa que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque ele pode nos enganar. E isso pode acontecer com o homem mais consagrado, o servo de Deus, mais voltado para a palavra de Deus. Por isso eu preciso não apenas viver porque eu creio alguma coisa. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito de Deus, pois Ele não erra. Então, queridos, você crê que é salvo? Por quê? Quando alguém pergunta para você se você crê na sua salvação, você diz sim, deveria ser, mas se não for, tem oportunidade. Mas quando você diz sim, quando alguém te pergunta se você crê, tem convicção na salvação, o que te faz lembrar? Você lembra de quê nessa hora? Você vai entender se a sua convicção é falsa ou corre o risco de ser falsa. O que é que você lembra? Você lembra primeiro na graça de Deus, manifestada por sua misericórdia, ou a sua mente corre lá na sua fidelidade? O que é que você lembra quando alguém te pergunta da salvação? Se você crê na sua salvação, tem convicção que vai para o céu, você diz que acredita, você se lembra da sua fidelidade pessoal com Deus, do compromisso que você tem com Deus, ou você lembra do compromisso que Deus tem com você? Porque só uma pode estar correta. Eu não obedeço a Deus para ser salvo. Eu preciso obedecer porque eu fui salvo. A graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ao que ouviu o Evangelho, esse receberá a salvação em Cristo Jesus. Mas o que é que está por detrás da rocha? O que é que está por detrás de tudo isso? Onde estou construindo a minha fé? Cristo Jesus. É Ele a razão da minha salvação. Mesmo você sendo obediente, fazendo tudo certinho, se não crer no Evangelho, não será salvo. Fora da graça de Deus não há salvação, pois não é a minha fidelidade que me salva. Eu posso ser fiel a Deus por outros motivos, por outras razões, mas não é a minha obediência que me levará ao céu. Eu preciso obedecer porque eu fui salvo e não para ser salvo. Sou salvo pela graça e não pelas minhas obras. Eu não consigo me salvar, só Jesus consegue me salvar. Então a minha convicção precisa ser fundamentada em Deus, pela revelação que Ele me deu. Só que como eu não tenho 100% de certeza em tudo, eu preciso consultar se eu não estou me enganando com as minhas convicções. Porque o salmista disse assim: vê se há em mim um caminho mau. Isso é, você olha para dentro de si e vê tudo certinho, mas talvez o seu coração está te enganando. Por isso eu preciso buscar a presença de Deus e dizer para Deus: vê se há em mim um caminho mau que eu estou olhando, não consigo perceber. Porque a gente consegue perceber muito mal na vida do outro, mas na nossa vida nós temos dificuldade. Mas a Bíblia nos diz que Deus se revela ao ser humano. Jesus disse: ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ou aquele a quem Ele quiser revelar. Precisamos dar uma revelação mais profunda de Deus. De uma convicção, não apenas de uma leitura superficial.
mas de uma revelação de Deus para a nossa vida, fundamentada nas Sagradas Escrituras, depois de termos uma mente renovada, compreenderemos a vontade de Deus. E aí a nossa oração vai ser baseada nessa certeza. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Mas é momento de olhar para nós mesmos. Minhas convicções estão corretas ou elas são falsas? Porque alguém pode morrer pela própria convicção, mas pela uma convicção falsa. E ele não sabia que morreu pelos motivos errados. Convicção falsa. Existe muito. Quando nós temos uma convicção correta, as situações que nos cercam não trará decepções para nós, porque entenderemos, compreenderemos o que está acontecendo. Mas quando nós baseamos a nossa vida em falsas convicções, essas falsas convicções vão ser reveladas mais cedo ou mais tarde, e você ficará sem chão e terá que mudar a força de ideia, de propósito, porque percebeu que foi enganado pela própria mente. Mas que Deus nos guarde. Um abraço para todos. Esse vídeo estará aí no YouTube. Convide pessoas para assistir a palavra de Deus. Compartilhe. Nós somos seres humanos tão limitados que a nossa própria mente pode nos enganar, o nosso próprio coração. Que Deus tenha misericórdia. Mas se somos guiados pelo Espírito, compreenderemos a vontade de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço. Nossos irmãos Lucas Santos, Josevan, Rogério e outros irmãos que apareceram aí. Que Deus te abençoe. Um prazer saber que vocês estão aí do outro lado. Pai do Senhor, crente.